Olá, bem-vindo a mais esse vídeo da série Trend Micro Endpoint Security. Eu sou Felipe Barros e nesse módulo estamos abordando funcionalidades da ferramenta Office Scan 10.5. Nesse vídeo, vamos falar a respeito da funcionalidade de Behavior Monitoring. O Behavior Monitoring tem duas características específicas. Uma das características de proteção é a proteção contra comportamentos de malware. E outra característica é a monitoração e a proteção contra comportamentos suspeitos em locais conhecidos de ataque. Entre eles, alterações de registro, alterações de Startup Configuration, alterações de alguns arquivos de sistema e etc. A proteção de Malware Behavior é uma proteção proativa para ameaças que nós ainda não conhecemos. Ela é baseada no histórico e no comportamento de certas famílias de malware. Suas políticas já são pré-definidas pela pattern tmtd.ptn, baixadas da Trend Micro. Outra funcionalidade é o Event Monitoring. Já o Event Monitoring te possibilita tomar ações específicas para cada comportamento. Alguns desses comportamentos, como arquivos duplicados do sistema, alteração no arquivo de hosts, mais para frente vamos demonstrar na console do Office Scan. Há 4 tipos de ações que o Behavior Monitor pode tomar dependendo de como o usuário ou o administrador configurar. Permitir, negar, perguntar se realmente pode ou não aquele processo ser rodado, ou apenas access. O access significa para o evento acontece, mas ele grava o log. O allow, por exemplo, ele não grava o log. Além disso, eu tenho 2 exception lists que podem ser usadas. A lista de aprovados para que aqueles programas sejam autorizados a realizar as ações anteriores, que são bloqueadas pelo Behavior Monitor, e eu tenho uma lista dos programas bloqueados. Aqueles programas não podem ser executados de maneira alguma. Uma coisa interessante também é que se existe um executável ou um programa que faça chamada para esses outros arquivos que estão na lista de bloqueados, mesmo assim ele também não é executado. E a exception list pode ser tratada de 2 formas. Do lado do servidor, o administrador alterando essas configurações de Behavior Monitor, e o cliente também podendo alterar. O próprio cliente do Office Scan também pode alterar essas listas de configuração, de aprovado e de bloqueado. Uma coisa importante é que cada lista comporta no máximo 100 linhas. Um tópico importante para as listas de exceção é a prioridade. A console do administrador sempre tem prioridade para o cliente do Office Scan. Então, se eu bloqueio uma aplicação e meu usuário coloca na lista de aprovado, a lista do Office Scan tem prioridade. Os componentes do Behavior Monitor são Behavior Monitor Driver, Behavior Monitor Core Service, Behavior Monitor Configuration Pattern, Digital Signature Pattern, Policy Enforcement Pattern, Behavior Monitoring Detection Pattern. Muito bem, pessoal. Agora vamos demonstrar na prática como o Behavior Monitoring pode proteger o nosso computador. Bom, vou demonstrar um modo de ataque chamado DNS Poisoning. O DNS Poisoning consiste em direcionar a requisição DNS para um site que não deveria ser o correto. Vamos dar um exemplo. Muito bem, vamos abrir a tabela de hosts. A tabela de hosts é o primeiro local onde a consulta DNS é realizada. Antes da máquina ir consultar ao servidor de DNS, ela primeiro vê se não existe uma entrada DNS correspondente nessa tabela. Bom, vamos dar um exemplo. Toda vez que eu digitar www.google.com, ele será direcionado para esse endereço IP. Vamos salvar e vamos ver qual é o resultado disso. Ele é direcionado para o site do UOL, porque aquele endereço IP era o endereço IP do site do UOL. Muito bem, muitas ameaças e muitos hackers fazem esse tipo de ataque para direcionar consultas, como por exemplo algum banco conhecido, para sites de phishing, sendo assim enganando o usuário. Muito bem, vamos mostrar como o Behavior Monitoring pode nos proteger. Muito bem, agora vamos demonstrar a console do Behavior Monitoring. Abrindo a console do Office Scan, colocando nosso usuário e senha.
A console do Behavior Monitor fica em Network Computers, Client Management. Vamos clicar em uma máquina específica para mexer no Behavior Monitoring. Vou clicar nessa máquina, clicando em Settings, em Behavior Monitoring Settings. Aqui nós temos a possibilidade do Malware Behavior Monitoring, como nós conversamos anteriormente, e do Event Monitoring. Ao clicar no Event Monitoring, você vê que habilita as abas dos eventos que eu posso monitorar. Aqui, Duplicate System File, Host File, Suspicious Behavior, entre outros. Também aqui, nessa seta, nós vemos as ações que eu posso tomar dependendo da política que é aplicada. Aqui, Access Allow, Asking When Necessary and Deny, como nós conversamos. Aqui mais abaixo nós temos a opção da lista de exceções para o lado do servidor, tanto as listas de Approved Programs quanto a lista de Blocked Programs. Bom, vamos fazer uma demonstração do Event Monitoring. Para isso, vou habilitar o Event Monitoring no desktop meu aqui. Vamos lá, habilitando o Event Monitoring. Detalhe que ele só trabalha para 32 bits. Ok, habilitei. Pronto. Agora vamos demonstrar lá no desktop um teste de alteração do arquivo de host. Bom, vou abrir aqui o Notepad e vamos alterar o arquivo. Muito bem, eu vou criar uma entrada na minha tabela de hosts que redireciona a conexão do meu Syscall Server com o meu cliente, para que toda vez que o cliente tente conectar com o Syscall, ele seja redirecionado para o localhost. Colocando aqui e eu salvei. Vamos tentar fazer a conexão agora com o nosso Syscall Server. Reparem que eu consegui fazer essa operação. E por que eu consegui fazer essa operação? Porque o Notepad é uma aplicação conhecida e confiável com o fabricante Microsoft e etc. Então, esse tipo de aplicação eu consigo realmente alterar a tabela de hosts. Vou cancelar aqui. Reparem que a conexão com o meu console de Syscall foi perdida. Vou abrir a tabela de host novamente. Vou remover aquela entrada para voltar a ter conexão. Olha lá, funcionou. Agora eu vou fazer o mesmo teste com um produto chamado Bloco de Notas. O Bloco de Notas é um notepad que nós alteramos. Repara que nós alteramos aqui a empresa Microsoft, ok? Muito bom. Nome interno no bloco de notas. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento de alterar a tabela de hosts. Vamos lá. Abrir o arquivo. Vamos fazer a mesma alteração. Vejam lá, eu consegui salvar, eu alterei e agora no meu log do Behavior Monitor está aqui uma alteração. Por quê? Porque na action que eu tinha deixado selecionado estava como access, então ele apenas vai logar essa ação. Vamos alterar a action agora para ao invés de access, ele também faça o deny. Ok, vamos lá, deny, legal. Lá, salvando. Ok, voltando agora para o client.
Vamos agora novamente abrir o bloco de notas. Abrindo a tabela de hosts. Colocando novamente aquela entrada. E quando eu coloco a opção de deny, olha aqui, eu não consigo fazer mais salvar. E aqui no client, vamos ver o log de Behavior Monitoring. Ok, está aqui, ó. Quando eu voltei à tabela normal e eu deny. Agora eu vou fazer uma demonstração da Blocked List, ok? Vamos lá, configurações, settings, Behavior Monitoring, ok. Eu vou colocar aqui o bloco de notas como um programa bloqueado, colocando o caminho completo do executável e colocando ele como um programa bloqueado. Ok. Agora vamos testar num client. A execução dele agora foi bloqueada, baseada na lista de blockade. Muito bem, aqui finalizamos mais um vídeo de treinamento Trend Micro Endpoint Security. Obrigado por assisti-lo.